A graça e a paz, amados irmãos, que bom que você já está por aqui, reunidos mais uma vez para a nossa prosa sobre a pregação do último domingo. No último domingo, quem pregou em nossa igreja foi o pastor Heber, que está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo. Obrigado, estamos aí. Maravilha. O pastor pregou em 2 Samuel, capítulo 18, versículos de 9 a 18, com o tema Experiência da Família do Cristão. O texto está na descrição do vídeo, você pode fazer uma pausa, fazer a leitura, assim você compreende melhor a nossa prosa e pode aproveitar melhor, tá bom? Fique à vontade. Bem, pastor, na introdução do senhor sobre essa pregação, o senhor usou uma palavra que ficou permeando a pregação o tempo todo, que foi a palavra fragmentados. Nós vivemos hoje em uma sociedade fragmentada. O senhor vai falar sobre essa fragmentação no quesito social, também na política, na economia e, claro, no nosso caso, mais importante, no conceito religioso também. Sim. Pode explanar um pouco mais sobre o que essa fragmentação pode prejudicar aqueles que buscam a Deus, a família da fé? Como que isso pode nos afetar? Okay. Então, porque na verdade nós somos criados para viver, né, compartilhando as coisas e essas coisas têm que nos completar para que a gente possa desfrutar de uma forma alegre, uma forma feliz, né, e se sentir realizado também, né, fazendo aquilo para o qual a gente foi chamado para fazer. Quando nós pensamos no que diz respeito à nossa família, nossa vida, a gente vê que por causa, né, desses fragmentos que há na própria sociedade, as nossas famílias também elas são impactadas. E, claro, que, por outro lado, né, vai da família para a sociedade também. Então, também existe aí a questão da nossa responsabilidade em não deixar que esses fragmentos, né, venham fazer parte da nossa família, mas que nós possamos combater, nós venhamos combater e, assim, poder desfrutar de algo que foi o próprio Deus quem instituiu, que foi a família. E quando Ele fez, a família era perfeita. Mas, infelizmente, né, com o pecado e tantas outras coisas, a nossa negligência em muitas áreas acaba fazendo com que haja fragmentos na família e ela não cumpre o papel, ela não experimenta aquilo para o qual ela foi formada. O texto em si vem trazer como exemplo o homem que era segundo o coração de Deus. E é interessante, chama muito a atenção o fato de que ele era tão bem sucedido em uma área e tão mal sucedido em outra. E ele se tratava da mesma pessoa. Sim. Quanto ao reino, bem sucedido. Conseguia vitórias, conseguia manter a paz do reino e tudo mais, politicamente falando. Mas quanto à família, a família era toda fragmentada. O que esse texto traz para nós como alertas, pastor, enquanto cristãos que somos, no conduzir dos nossos ministérios, dos nossos trabalhos e também da nossa família? De que maneira nós podemos trabalhar para não ter uma família fragmentada? Ok. É interessante, né, porque o texto ele fala justamente de uma família fragmentada e a nossa proposta, né, era trazer a característica que nós devemos experimentar como uma família, né, verdadeira, para que haja essa verdadeira felicidade na família. E o personagem ali, claro, né, que permeia a nossa palavra ali, tem a ver com Davi, o rei Davi, mas principalmente um episódio com relação ao filho, né, ao filho dele. E é claro que houve uma falha muito grande no que diz respeito à atenção de Davi no cuidado da sua família. Ele foi um excelente rei, ele cuidou muito bem do povo lá fora, só que ele não soube, muitas vezes, cuidar, olhar para dentro da sua família e buscar, né, aí, desenvolver as melhores características de forma que essa família pudesse viver feliz, mas ele acabou dando muita atenção a esse ministério dele e acabou esquecendo de dar uma atenção muito especial para o ministério primário dele, que é a família. E esse é um alerta, né, realmente para nós, né, que assim, nós temos os nossos trabalhos, se é na igreja é ministérios, ou se é fora, né, nós temos a nossa profissão, só que nós não devemos procurar ser bem-sucedido nessas e esquecer de olhar para a nossa família e deixar, né, que haja muitos fragmentos delas. Então, devemos prevenir para que esses fragmentos não venham a fazer parte da nossa família. Como proposta para a solução desse problema, o senhor dividiu a pregação em 3 pontos.
O primeiro ponto que o senhor apresenta é a ideia, o conceito de unidade. Tem que haver unidade, o senhor vai dizer que é compartilhar os mesmos ideais, ter os mesmos propósitos. Na hora que eu ouvi o senhor pregando essa parte, me lembrou a parte de noivos, de namorados, que vai configurar família e tudo mais, está escolhendo o esposo ou a esposa, futuro esposo ou esposa. Que conselho a gente poderia dar para pessoas que de repente estão pensando em se casar na hora de observar esses detalhes em relação à unidade de propósito? É preciso pensar, né, que uma família é lugar onde se há, né, um relacionamento e há comunicação, e todos têm que buscar propósitos, né? Quando você está namorando, quando você noiva, quando você já pensa na questão do casamento, claro que vem duas pessoas de criação diferente, com sonhos diferentes, mas agora eles vão se juntar. Por isso que o namoro vem, né, para poder se ajustar ali e ver se, opa, vai dar certo, ou eu vou desistir disso, ou então vou investir naquilo. Então, quando não se pensa a longo prazo no que diz respeito à família, que é um lugar onde vai ter que desenvolver essa unidade, e você acaba prejudicando, né, tudo aquilo que você está querendo criar. Porque se você rejeitar esse conceito, né, essa característica tão essencial para a família, que é a unidade, viver em unidade, manter a unidade, você vai estar querendo viver como um solteiro, ou seja, você tem as suas prioridades, você tem os seus sonhos e de repente cada um vai para o seu lado, cada um preocupa com aquilo que é o seu sonho individual. E quando nós pensamos na questão da família, já não somos mais um, já não é mais o meu dinheiro, não é mais o meu plano, são os nossos. Não é mais, né, a questão dos meus sonhos ali que eu tinha, que eu vou correr atrás e as outras coisas que ficam em segundo plano. Não. Existe a questão de pensar, de seguir em unidade, buscando essa verdadeira unidade. Então, quando não há essa unidade, há grande fragmentação e essa fragmentação só vai trazer desilusão e por isso que nós vemos, né, tantos e tantos divórcios, porque não se preza a questão da unidade. Cada um no seu egoísmo, pensa na sua parte. Partindo para a segunda divisão do senhor, algo que eu necessito muito, e eu creio que todos precisamos, sim, que é o perdão. A necessidade de perdão nos relacionamentos. Porque é fato que em um momento ou outro, um vai ferir o outro, e o perdão tem que estar presente. Como ter um coração perdoador, pastor? Olha, não é fácil, né, trabalhar essa questão, mesmo porque, assim, para que você possa perdoar, você tem que se quebrantar, né? Você tem que ter um quebrantamento. E essa questão do quebrantamento a gente não consegue sozinho. Nós precisamos do auxílio, né, daquele que nos ama, daquele que realmente demonstra, né, um grande amor para conosco, aquele que derrama a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. Isso é que vai fazer com que nós venhamos nos constranger e venhamos então quebrar o nosso coração, abrir o nosso coração para ser um pouco mais humilde e assim poder estar dispensando, né, perdão, olhando todas as circunstâncias e aí levando, né, em consideração ali até a forma como nós somos tratados. E se nós pensarmos aqui, a forma como Deus nos trata não é a forma como nós merecíamos. Mas por causa do perdão, por causa da graça dele, da misericórdia dele, é que ele realmente nos trata dessa forma e nós somos bem-sucedidos. Na família é da mesma forma, né? A forma de trabalhar esse quebrantamento é deixar que Deus faça isso, né? Encher-se de Deus, entender a Deus, buscar, né, o conhecimento que vem dele, porque só isso é que vai fazer com que a gente se humilhe, a gente conheça, né, que tipo de pessoa nós somos, mas também a gente também pode olhar para o outro e ver que ele é igual a nós. Mas como nós também fomos perdoados, recebemos amor, devemos fazer da mesma forma para com a pessoa que está do nosso lado. Então, por isso que não tem como, né, a gente querer estabelecer a nossa família sem olhar para Deus, que é o Criador da família, sem olhar para o exemplo que Ele nos dá, por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Ele, como nosso Pai, Ele nos trata de uma forma e Ele quer também que nós estejamos criando, né, estabelecendo a nossa família e seguindo o padrão dele também. Perdoar é isso, né? Muitas vezes você nem merece, mas você precisa perdoar para que haja
como falamos agora há pouco, a questão da unidade, senão você vai desfazer toda a unidade se você não exercer o perdão. Na pregação o senhor colocou 3 palavras no mesmo parágrafo, inclusive, que é a palavra humildade, a palavra reconciliação e a palavra perdão. Sim. Parece que é um processo, né? Exatamente. Porque você só consegue perdoar se você desenvolver uma humildade, né? E esse perdão é que vai fazer com que haja reconciliação, né? Quando você não perdoa, você está sempre afastando a pessoa de você e se afastando dela também. Mas quando há perdão, então você já começa, né, a reconciliar, trazer para perto novamente e retomar o relacionamento. Então, para isso tem que ter um coração humilde, né? E eu acho que é o que falta muito hoje nas pessoas, essa questão da humildade. Partindo para o terceiro ponto da pregação do senhor, o primeiro ponto sendo a unidade, o segundo ponto o perdão, e o terceiro ponto algo que eu gosto muito, que é a alegria. Sim. Todos gostamos. Alegria. Sejam verdadeiras, né? Exato. Alegria, pastor. Como cultivar a alegria? Porque a alegria não acontece, ela é cultivada como um jardim, poderíamos afirmar isso. De que maneira nós podemos cultivar, que ações, que condutas que seriam sementes de alegria dentro de uma família, pastor? Você vê que nessa montagem aí, né, dos tópicos aí, são vários outros, mas a gente escolheu esse porque ele vai realmente algo progressivo, porque quando você se preocupa com a unidade, né, você tem que ter o perdão ali. E quando há perdão e unidade, automaticamente você pode ter liberdade, né, ali no meio, e você pode desfrutar de coisas boas, de felicidade. Isso não quer dizer que você vai estar rindo toda hora, isso não quer dizer que você não vai ter aqueles momentos de pesado ali de discussão, mas vai ter sempre uma solução, vai ter sempre, né, o momento de chegar e de celebrar. Infelizmente, a gente percebe, né, que não são todos os lares em que a alegria, né, há alegria no meio deles, eles não experimentam alegria, pelo contrário, às vezes há o ódio, né, há ali o ressentimento, a inveja, há tantas coisas, a discussão, muitas coisas, mas buscar a verdadeira alegria ali não consegue, né, chegar a essa alegria, porque a alegria ela requer de nós um esforço para que a gente possa não só, né, receber essa alegria, mas proporcionar. É aquela questão, né, de que eu também tenho que promover a alegria na vida da outra pessoa. Então, quando nós nos preocupamos em ser promotores aí, né, de alegria, o ambiente ele vai se encher de alegria, porque todo mundo vai estar preocupado em promover essa alegria. Pais com relação aos filhos, filhos com relação aos pais, irmãos e assim por diante. Todos aqueles que fazem parte ali da família vão poder desfrutar quando cada um realmente desejar promover essa grande alegria, né, no meio aí. E sem essa alegria nós não podemos dizer, né, que a família é uma família que é feliz, né, que vive uma verdadeira felicidade, porque a alegria já, né, é próprio daquele que é feliz, né? E assim, claro, a gente nunca pode esquecer aqui de que o temor do Senhor, ter Cristo na nossa vida é que vai fazer com que a gente tenha essas atitudes, né, e consiga chegar, né, a esse momento de desfrutar de alegria. Caso contrário, aquele que não tem Cristo no coração, infelizmente, não pode ter grandes expectativas, né, não pode sentir alegria e também não pode expressar e nem promover alegria. Então, temos aí esses princípios a observar. Na conclusão da pregação do senhor tem uma frase que eu achei um pilar para que isso aconteça, que é: essa experiência só é possível quando toda a casa crê e serve ao Senhor. Exatamente. É tão difícil hoje toda a casa crer e servir ao Senhor. Exatamente. É por isso, sim, que a gente não pode dizer que todo lar é um lar feliz, né? Então, assim, tem pessoas lá que vivem, né? Desfrutam de felicidade, mas o lar feliz é algo, assim, que a gente tem que trabalhar e trabalhar muito, né? E é claro que a gente, quando ainda está formando a família, a gente sonha, a gente almeja ter uma família feliz. E aí a nossa escolha e a forma também como nós vamos administrar essa família é que vai fazer com que experimentemos ou não essa felicidade. No exemplo que nós temos no texto,
Davi, ele infelizmente não pôde experimentar a felicidade em toda a sua família. Claro, né, dentro daquela época, como rei, existia toda uma política, ele tinha que casar daqui e acolá para poder estar mantendo laços, e aí ele foi formando, né, tendo filhos aqui, a família não estava unida, então não tinha ali realmente uma unidade, e isso fez com que, né, essa diversidade, né, de filhos e de mulheres ali acabou promovendo algo que foi trágico para a vida e para a família de Davi. Né? Então, assim, por quê? Porque ele acabou não acompanhando de perto, não orientando, não ensinando os filhos no caminho que eles deveriam seguir, e aí ele realmente perdeu essa grande oportunidade, né? Ele não tinha ali esse zelo. E hoje em dia nós também precisamos, né? Se nós queremos que a nossa casa experimente a verdadeira felicidade, tem que ter Cristo no coração. Todo mundo tem que ter Cristo no coração, porque só Ele é que vai trazer a alegria. E se você tem alegria, você também pode, como falamos, promover a alegria. Então não tem jeito. Tem que ter Jesus no coração. Uma casa onde o Senhor, né, não é Senhor de todos, infelizmente não consegue desfrutar de uma verdadeira alegria. Talvez até nos alguns momentos de riso, de brincadeiras e tal, mas a alegria, eu acho muito difícil, né, isso acontecer com as pessoas que não têm Jesus no coração. Bem, pastor, a gente não pode deixar faltar a pergunta clássica que está presente em todas as nossas prosas. Qual a intenção do coração do Senhor? Qual a resposta que o Senhor espera daqueles que ouviram, tanto só a pregação como também este vídeo, em resposta ao que o Senhor acabou de nos ensinar, ao que o Senhor acabou de chamar a nossa atenção em relação ao texto bíblico? Ok. A questão, né, é claro que, primeiramente, mostrar que a fragmentação, ela traz, né, consequências desastrosas. E nós precisamos, então, estar atento, né, fazendo sempre um check-up ali para ver se não tem algum tipo de fragmento. Lembrando que esses fragmentos podem acontecer em várias áreas da nossa família. Então, por isso que nós temos que estar atento em todas as áreas, moral, ética, espiritual, né, do relacionamento ali. Então, todas as coisas, até nas suas finanças, a forma como você administra ali. Então, tudo isso e muito mais são portas, né, de entradas ali para que haja fragmentos, e devemos cuidar todas elas. Então, uma das primeiras coisas foi justamente trazer né, esse alerta. E uma segunda questão, né, é a gente, através desse exemplo que foi dado, nós realmente, diante daquilo que foi exposto, né, no exemplo, vemos que se nós não nos preocuparmos, nós vamos colher, né, coisas terríveis, e nós não vamos também ter, né, alegria e felicidade no lar. Nós estamos no mês de maio, o mês de maio é considerado então o mês da família, então nada melhor do que nós estarmos alertas, né, com relação àquilo que pode causar males para as nossas vidas, e também, né, como objetivo era que nós pudéssemos estar atentos, né, e buscando sempre acabar com esses problemas, né, esses fragmentos que só trazem destruição à família. Então, ter consciência e tomar uma atitude, porque o fim, para aqueles que ignoram, pode ser trágico também. Tomara que não seja, né, igual da família de Davi, mas pode chegar a ser também. E não custa enfatizar também que a família é o nosso maior patrimônio aqui na Terra. Com certeza. Não tem um bem maior do que a família. Exatamente. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela prosa. É sempre um prazer conversar sobre a pregação do último domingo. Que bom que o senhor está presente aqui. Obrigado, pastor. Por nada. Muito bem, amados. Gratidão por você nos acompanhar até esse presente momento. Fica o nosso convite para você conhecer a nossa igreja. Caso você more em Campo Grande ou esteja nos visitando, o endereço está na sua tela. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que Ele possa derramar graça sobre ti e também sobre aqueles que você ama. Fique à vontade para deixar seu like, seu dislike, para compartilhar. Receba o nosso forte abraço e muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.